Vamos então continuar as lições da edição anterior. Depois de falarmos sobre a motherboard e sobre a memória e o processador, vamos agora explicar rapidamente os principais conceitos relacionados com os drives de armazenamento, disco rígido, drives ópticas. Drives ópticas são os leitores de DVD, os leitores de CD, os gravadores de CD, os gravadores de DVD. Todo o trabalho com discos ópticos são as drives ópticas e placa gráfica. Os discos rígidos atualmente têm dois tipos de interface mais utilizadas, que é a interface mais popular ainda, que é a IDE, em que se utilizam estes cabos IDE de 40 pinos, portanto são 40 os pinos que cá estão, e mais recentemente existem os discos rígidos com interface serialata, SATA, são estes cabos mais estreitos. Portanto, no lado da motherboard podemos encontrar as ranhuras IDE ou as ranhuras serialata. A diferença principal entre os dois tipos de interface é que o IDE, os dados são transmitidos em paralelo, portanto, daí a existência de tantos fios, enquanto no serialata os dados são transmitidos em série. Isto permite que o serialata tenha cabos mais estreitos e atinja maiores velocidades do que o IDE. Os discos rígidos, propriamente ditos, têm normalmente, os IDE, uns jumpers, que são estes pinos aqui mais pequenos, que permitem definir a posição do disco rígido. Existem duas posições, master e o slave. No master, o disco rígido é o principal, assume o papel principal do disco principal. Slave é quando o disco está em segundo lugar, há outro em primeiro lugar. Os cabos IDE, como se podem ver, têm duas ligações para discos, um para o master, que é a ligação da ponta, e outro para o slave. Este cabo até tem indicação dessas posições. As unidades ópticas normalmente também utilizam a interface IDE. Ainda não existem unidades ópticas com interface serialata, embora devam aparecer lá para 2005. Também as unidades ópticas têm o mesmo jumper para indicar a posição de master ou slave. Vamos então simular aqui uma ligação. Por exemplo, ligamos um cabo IDE à motherboard, a um canal IDE. Depois ligamos o disco rígido, verificamos que o jumper está na posição certa. Normalmente essas indicações vêm no próprio disco. Pomos o disco rígido em master. E finalmente colocamos a unidade de CD-ROM em slave. Portanto, isto significa que cada porta IDE tem a capacidade para controlar até duas unidades. Para melhor desempenho, não é conveniente nunca colocar as drives ópticas no mesmo canal, ou seja, no mesmo cabo dos discos rígidos. Portanto, deverá colocar as drives ópticas independentes do disco rígido. Se tiver dois discos rígidos, coloca um deles em master e outro em slave. Se tiver, por exemplo, um leitor de DVD ou de CD e um gravador de CDs, coloca o leitor em master e o gravador em slave. Aqui vemos um exemplo de uma placa gráfica. As placas gráficas atuais são quase todas constituídas por um dissipador de calor também, com ou sem ventoinha, porque os chips das placas gráficas apresentam um grande desempenho, têm muitos transistores e como tal, e funcionam a elevadas velocidades, o que significa que também produzem calor que tem de ser dissipado. Existem placas gráficas simples, que só têm a função de placa gráfica. Existem outras, como é o caso desta, que incluem outras funcionalidades, nomeadamente sintonização de TV, vê-se aqui o sintonizador de televisão, e saídas para ligar o computador a um televisor, por exemplo. Do lado de fora podemos ver as interfaces de uma placa gráfica. Esta aqui é uma interface relativamente recente, denominada DVI. É uma interface de vídeo digital, DVI significa Digital Video Interface, e permite ligar a monitores que já tenham este tipo de porta. Este tipo de porta
por transmitir o sinal em digital, apresenta uma melhor qualidade. Aqui também existe uma saída de vídeo muito comum nas placas gráficas atuais que permite ligar a placa à televisão. Outras ainda, como é o caso desta, tem uma entrada de vídeo para capturar vídeo de uma fonte externa, nomeadamente uma câmara de vídeo ou um videogravador ou um leitor de DVD, por exemplo. Isto permite capturar o vídeo para o computador, onde posteriormente pode ser editado e transformado noutro formato. Aqui podemos ver um exemplo de um adaptador digital vídeo para VGA normal. Esta é a porta ainda mais utilizada pelos monitores e pelas placas gráficas. Neste caso, este adaptador faz a transformação de vídeo para DVI. Algumas placas gráficas mais poderosas, como é o caso desta, têm ainda um conector para alimentação extra. Portanto, tem que ser ligado à fonte de alimentação do computador, desta forma, que permite oferecer mais energia ao processador da placa, porque às vezes o slot AGP não transmite energia suficiente para as placas mais poderosas. O encaixe da placa gráfica, como vimos o mês passado, é simples, tem que ser feito no slot AGP, aliás é o único slot dedicado para a placa gráfica. Além do chip propriamente dito, as placas também incluem chips de memória, 64, 128 MB, 256 MB, que agora atualmente é o máximo. Quanto maior a memória, à partida melhor será a placa, embora muitas vezes já se utiliza a memória como uma arma de marketing e algumas placas não têm o desempenho suficiente para utilizar tanta memória. Portanto, a memória fornecida na placa deve estar de acordo com o desempenho do processador. Atualmente, 128 MB constitui uma boa quantidade de memória para a placa gráfica. Só mesmo as mais poderosas, aos topos de gama, é que justificam ter 256 MB.